Bom, então vamos continuar onde a gente parou na aula passada. A gente estava discutindo a natureza ali daquelas possíveis componentes que você pode ter na função de onda, né? Então a gente estava brincando com a ideia de que a nossa função de onda, até agora, a gente trabalhou com uma coisa do tipo psi de x igual a essa projeção aqui, certo? E a gente sabe que esse cara aqui vai te dar uma base completa, né? Vamos botar aqui xθ para indicar uma partícula em 3 dimensões. E a gente sabe que aquele cara é uma base completa porque a gente não tem mais nenhum operador observável que comute com x e que a gente precisa introduzir para descrever a nossa função de onda. E a gente fez a seguinte hipótese: a gente pegou esse objeto aqui e simplesmente disse, olha, talvez esse cara tenha componentes, certo? Ele seja um cara assim. A gente ainda não disse nada sobre a natureza dessas componentes aqui, certo? O que a gente mostrou até agora é que se existe uma rotação aqui, gerada por um operador U associado a um elemento do grupo de rotação, isso aqui vai ser dado para uma matriz que é bloco diagonal, certo? E aí aqui são as componentes 0, 0, né? 0, meio, 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 menos meio e assim por diante, certo? Então até agora é isso aqui que a gente tem. Mas veja, a gente sabe que a função de onda não é nada mais do que uma projeção do vetor de estado, certo? O que isso está dizendo para a gente, fundamentalmente, é que existe mais um observável, né? Porque a gente sabe que a gente pode pegar esse cara aqui e em vez de escrever ele com uma setinha aqui, a gente pode simplesmente botar o índice aqui, certo? Ou seja, esse cara aqui pode ser muito bem o psi jm, certo? Ou no caso aqui, vamos botar um sm, ok? De x, tá? Então, em vez de eu colocar aqui uma notação vetorial, eu coloquei isso aqui, né? Eu botei aqui, ficou bem ruimzinho, deixa eu botar melhor, S e M, certo? Mas veja, pessoal, a gente sabe que essa notação aqui é uma notação de uma projeção do meu vetor de estado na posição x, com momento S, momento total S, e um momento na direção z, m, certo? Então, isso aqui nada mais é do que uma projeção em x, S e m. Aqui eu já estou usando S porque eu estou querendo diferenciar a parte do grupo de rotação que tem a relação com as componentes da parte do grupo de rotação que tem a ver com a mistura das coordenadas, certo? Então, isso aqui nada mais é do que esse cara aqui, ok? Então, veja, não tem nenhuma surpresa aqui, pessoal, não tem nada novo, essencialmente, né? A gente vai ter esse cara aqui, porque agora o meu conjunto de operadores que comutam são o meu x seta, né? Que é basicamente o meu x chapéu, y chapéu, z chapéu, certo? Só que agora eu tenho mais dois outros operadores. Eu tenho o S2, né? E o SZ chapéu, ok? Isso naquele sentido da aula passada, que a gente viu que o nosso J, aula passada não, acho que da outra até, podia ser escrito como L. É sempre necessário ter esse pedacinho L aqui, que é o que vai misturar os argumentos da função de onda, se você quiser pensar assim, mais um gerador aqui que mistura somente as componentes, tá certo? Bom, acontece o seguinte, eu preciso de tanta informação aqui, porque veja, eu posso pegar uma função de onda, eu posso pegar um vetor de estado e projetar ele usando uma coisa do tipo deixa eu ver, x. E aí eu boto aqui o S, eu boto 3 meios e meio, certo? Eu pego essa projeção aqui. Deixa eu fazer uma coisa menos longe do que eu escrevi aqui. Vamos botar aqui 1 e 0, certo? Então, basicamente, eu estaria projetando aqui, isso aqui tá ruim de ler, né?
Então aqui eu estou representando para vocês as componentes da minha função de onda, né? Aí eu tenho a 0, 0 aqui, que é o único estado possível, meio, meio, aí eu tenho psi meio, menos meio, e eu tenho psi 1, 1, eu tenho psi 1, 0, e eu tenho psi 1, menos 1. E tem todas as outras representações para cá, certo? E a gente viu aqui, a gente discutiu bastante o fato desse cara ser blocado, ou seja, esse cara aqui só se mistura com ele, esses dois só se misturam entre si, esses três só se misturam entre si, assim por diante. E a gente discutiu que, como eles são independentes da observação que você está fazendo deles, a gente pode pensar que são objetos de natureza diferente. Então, na hora que eu for descrever um objeto, não faz sentido eu misturar vários objetos. Eu botar no mesmo vetor. É mais fácil, do ponto de vista de modelagem matemática da realidade física, de a gente separar esses objetos, já que eles são independentes nesse sentido. Por mais que um possa gerar o outro dinamicamente, né, num certo espalhamento, do ponto de vista da descrição das coisas, é melhor descrevê-los separadamente. Mas isso significa que se eu estiver descrevendo um objeto aqui que não tem essas componentes aqui, por exemplo, isso aqui vai ser 0 sempre. Certo? E da mesma forma, se eu pegar o x 0, 0, e meu objeto for, por exemplo, digamos que aqui eu esteja tratando de um pedaço aqui dessa minha representação que eu vou chamar de spin meio. Então eu estou tratando só dessas duas componentes aqui, ó. Então basicamente eu quero descrever um objeto em que tem todo 0 aqui, esse cara 0 aqui, e só esses dois são diferentes de 0. Então se eu calcular essa projeção aqui, também vai ser 0 sempre. E qualquer outra projeção vai ser 0, certo? A única projeção importante que a gente vai ter aqui vai ser a projeção x meio, né, que esse aqui é o alto valor do S quadrado, né, desse cara aqui, e m. Certo? Esse cara aqui vai ser o quê? Vai ser o meu psi meio m de x. Certo? Mas se eu colocar esse cara aqui num vetorzinho, eu vou ter uma coisa assim, ó. Eu posso chamar o meu psi seta como sendo um vetor coluna, e eu boto aqui, ó, o psi meio, meio, e aqui o psi meio menos meio. Então é isso que a gente está fazendo, tá? É isso que a gente está fazendo quando a gente escreve esse cara aqui. É uma notação meio misturada, se vocês forem pensar bem, porque na notação da projeção a gente sempre tem escalares, né? Quando você projeta totalmente aqui, você não tem mais vetor, você já tem já o escalar. Mas se você projeta parcialmente, ou seja, se você continua com uma coisa que é vetorial, no sentido de que a parte de spin, o valor m não está projetado, ou seja, você ainda tem um vetor, mas você projetou aqui as coordenadas, então você tem essa notação mista aqui. Tá certo? É uma projeção mista, que eu projetei na direção x, mas não projetei o m. Eu estou carregando um objeto que tem as dois m's ali dentro dele, que é justamente esse psi seta aqui. Tá? Infelizmente, não sei julgar, essa é a notação padrão. A gente geralmente, quando trabalha com spin, a gente escreve dessa forma, tá certo? Já ressaltando de que aqui a gente não está querendo lidar com esse pedaço, nem com esse pedaço aqui. A gente está simplesmente fazendo aquela construção lógica que eu discuti com vocês, de que se a gente pode pensar separadamente sobre esses objetos, então é melhor descrever parte a parte, entendeu? E se eu precisasse escrever uma partícula escalar, eu teria que botar um novo campo aqui, φ, né, que seria escalar, que teria uma componente só, que é o φ 0, 0, se você quiser pensar, entendeu? Vetor coluna de um elemento só. Se eu quisesse escrever uma coisa vetorial, eu teria um campo A, que seria agora o meu A 1, A1, 0, A1, menos 1. Certo? E eu teria todos esses objetos aqui para descrever. Quando a gente faz eletromagnetismo, de fato é isso que acontece. A gente tem mais um campo que é a junção desses dois aqui. E aí você fala, bom, mas você estava até agora falando para a gente o tempo todo de que a gente só precisa lidar com um desses separadamente do outro, certo? Isso é verdade. Mas o que acontece é que aqui a gente está pensando só do ponto de vista do grupo de rotação. Quando a gente introduzir o grupo de Lorentz, que envolve as transformações de Lorentz, que tem transformações de referencial, esses caras se misturam, só que esses não se misturam com esses aqui.
certo? Ou seja, quando você faz uma mudança de referencial, esses caras aqui podem se misturar. É a questão do momento e da energia. Você precisa do quadrimomento que tenha a componente zero como sendo energia, certo? Mas essa complicação não vai acontecer aqui com o espinor. Na verdade, vai acontecer uma outra complicação. Você vai precisar de 2 espinores desse aqui, para você ter uma representação do boost. E aí justamente vai ter a ver com que o Dirac descobriu que existem partículas e antipartículas, que tem a ver justamente com o fato dessas representações fundamentais do grupo de Lorentz carregarem 2 pedacinhos de spin meio, certo? Mas isso a gente vai ver no final do curso, se tudo der certo, se a coisa andar bem, né? Ok, mas a gente já falou agora um pouco da construção matemática, né? A gente mostrou, olha, se nós fazemos essa hipótese de que tem mais coisa girando do que os argumentos da função de onda, a gente conclui aquilo ali. Mas a gente poderia tentar entender, claro que não existe uma resposta final, porque aí a gente está entre a física e a filosofia, mas a gente poderia tentar entender por que existem essas representações de spin semi-inteiro, certo? Para isso, a gente tem que entender um pouco sobre o grupo SO3. Certo? Então, isso aqui são um grupo das rotações tridimensionais. Como é que eu posso descrever uma rotação tridimensional, pessoal? Eu tenho uma direção, então eu vou botar aqui um V, tá certo? Que é unitário, né? De forma que V. Esse aqui é um V tridimensional, tá, pessoal? É Vx, Vy, Vz, nada demais. De forma que isso aqui é igual a 1. Ok? A gente sabe que em 3 dimensões, um vetor ele está associado 1 para 1 com uma área, certo? E não só uma área, mas uma área direcionada. Ou seja, se o meu vetor aponta para cá, eu posso convencionar que a rotação vai ser assim. De forma que, né, se ele apontar para cá, a rotação vai ser assim, mas se ele apontar na direção oposta, a rotação vai ser no mesmo plano, só que uma mesma rotação feita na direção oposta. Ok? Beleza. Então, vocês concordam que o grupo de rotação, para eu especificar uma rotação em particular, eu preciso especificar um vetor V que tem essencialmente 2 graus de liberdade aqui. Ok? Só que especificar o plano não especifica totalmente ainda a minha rotação. Eu preciso especificar quanto que eu vou girar em torno daquele plano, para eu especificar um ponto arbitrário aqui do SO3. Bom, então eu preciso de um θ. Certo? E o que o meu θ pode fazer? Ele pode ir de 0, nenhuma rotação naquele plano, até π. Certo? Se eu faço uma rotação no plano, eu posso fazer uma rotação de π. Por que eu quero só fazer uma rotação de π e não de 2π? Porque se eu faço uma rotação negativa, com θ negativo, eu posso até menos π. Tá certo? Vocês já vão entender por que isso é interessante fazer dessa forma. Mas veja, então eu posso escolher um θ que vai de menos π a π. Certo? Então eu tenho um vetor unitário e um θ que vai de menos π a π. Bom, mas olha que interessante. Vamos colocar essas duas coisas no mesmo objeto. Vamos falar que existe um objeto R. R é ruim porque o pessoal está acostumado a usar isso como vetor posição. Vamos pegar uma letra U. Um vetor U, que ele vai ser escrito assim, θ vezes V. Então esse cara aqui é o quê? É um vetor que carrega as duas informações. Eu digo que o módulo dele tem a ver com a rotação, o quanto que você girou, e esse cara aqui, ele vai ser a direção que eu vou girar, tá certo? É claro que o módulo dele vai ser sempre um módulo de θ, mas aí o meu V, se ele apontar para cima, significa que eu estou rodando nessa direção. Se ele aponta para baixo, eu estou rodando na outra direção. Então eu carrego todo o grupo de rotação aqui dentro. Se eu pegar todos os meus vetores U com módulo menor que π, eu tenho todas as possíveis rotações que eu posso fazer. Então, o meu grupo, ele está associado a esse espaço. Isso aqui é uma variedade, na verdade. Certo? Só que é uma variedade meio esquisita, se você for pensar um pouco sobre ela. Pensa bem. Eu tenho aqui uma esfera. Tá certo? Eu sou péssimo de esfera. Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Eu tenho uma esfera, e é uma esfera de raio π. Certo? E os elementos dentro dessa esfera
estão associados ao grupo de rotação. Mas tem uma coisa esquisita nessa esfera aqui, ó. O que acontece? O que é esse ponto aqui? Esse ponto, ó, veja, lembra que é Y, aqui é X e aqui é Z. Então esse ponto aqui ele equivale a fazer uma rotação de ângulo menos π na direção no plano ZX. Certo? Só que fazer π aqui é igual a fazer menos π nesse plano é igual a fazer π nesse plano. Né? Se eu girar aqui, π é a mesma coisa eu girar π para cá. Então esse ponto não é independente desse ponto. Na verdade, esse ponto é esse ponto. Esses dois pontos aqui, ó, são iguais. Mas olha que coisa engraçada. É uma esfera que a casca dela está toda identificada com os pontos antipodais. Então esse ponto é igual a esse aqui, ó. Esses pontos aqui são todos iguais na minha esfera. Tá certo? Então a topologia dessa variedade aqui, ó, a topologia, se você pensar nesse cara aqui como um espaço, em que você tem pontos dentro desse espaço, ele tem uma topologia estranha. Né? Eu posso pegar um corte desse espaço, né? Pegar um corte transversal aqui dessa esfera, e eu vou fazer o seguinte, eu vou fazendo uma rotação, essa rotação aqui é a rotação identidade, eu estou aqui no centro, então o raio é zero, então independente da direção que eu aponto, é a mesma coisa, é a identidade. Aí eu vou andando aqui. O que eu estou fazendo quando eu ando aqui, pessoal? Eu estou descrevendo rotações diferentes. É uma rotação com ângulo cada vez maior, porque o ângulo tem a ver com o raio desse vetor aqui, certo? Então eu vou andando aqui, o raio está aumentando, que eu estou me distanciando do centro, e o plano em torno do qual eu estou fazendo a rotação está mudando, certo? Então você pode falar. Só é na caça que esses pontos são iguais? Também qualquer ponto que está na mesma distância da origem? Não. Porque se eu faço uma rotação de π sobre 4, de π sobre 2, por exemplo, não é a mesma coisa eu fazer uma rotação de π sobre 2 em outra direção. É só quando eu faço 2π, quando eu faço menos π, π. Então é o raio associado ao ângulo. Uhum. Então, veja só. Eu posso pensar em trajetórias no meu espaço. Trajetórias vão ser o quê? Vão ser sequências de rotações. Depois a gente vai entender como que a gente associa sequências de rotações àquilo que a gente está falando lá. Mas olha aqui. Eu faço uma sequência de rotações que veio até aqui e depois ela faz assim e volta a ter identidade. Então veja, eu estou rodando aqui numa certa direção, cada vez com um ângulo maior, aí eu faço rotações aqui e volto para cá. Só que eu posso pegar essa mesma sequência de rotações e ir deformando ela, para ela ser mais próxima assim, até ela simplesmente sumir num pontinho. Consigo ir deformando essas rotações de forma que elas são simplesmente uma curva trivial que sai da origem e chega na origem. Tá certo? Beleza. Agora, veja bem. E se minha curva for assim? Eu saio da origem, eu faço uma rotação de π, tá certo? Aí, na verdade, esse ponto é esse ponto aqui. Aí eu continuo fazendo a rotação e volto para cá. Eu posso tentar deformar esse negócio aqui. Eu vou fazer ela fazer assim, só que ela vai chegar aqui. Aí eu quero tentar torcer essa rotação para que ela se deforme até a identidade. Mas eu não consigo, porque eu vou tentar aproximar esse ponto aqui, né? Mas toda vez que eu vou para cá, para tentar chegar aqui, não adianta nada, porque eu tenho que ir para o antipodal aqui, ó. Eu não consigo. Ela está presa aqui, ó. Se ela estiver presa no teto, ela sai do chão. Mas se eu vou para a parede, ela sai da outra parede. Eu não consigo fazer esses pontos, torcê-los para transformar numa curva trivial aqui. Tá certo? Aí você poderia falar, bom, então parece que eu tenho uma classe enorme de possíveis curvas aqui, né? Vamos pensar aqui numa outra curva. Vamos pensar
Aqui, pessoal, eu estou fazendo bidimensional porque é o que eu consigo fazer por vocês, mas vocês têm que imaginar na cabeça de vocês que isso é tudo tridimensional, tá? Eu posso torcer esse negócio aqui em todas as direções. Por isso que o que eu vou fazer aqui vai ficar mais fácil quando vocês pensarem que a coisa é tridimensional. Beleza, então eu saio daqui, venho para cá, ok? Então esse aqui é o ponto antipodal desse, só que aí eu vou fazer o seguinte, eu vou vir até aqui o ponto B, só que aí eu saio no ponto B aqui, que é o mesmo ponto, e venho para cá. Certo? Então eu tentei fazer essa amarração aqui 2 vezes. Eu vou dar um laço duplo aqui, certo? Só que veja, pessoal, essa curva, ela é totalmente diferente dessa aqui. Essa aqui eu não consegui deformar ela, né? Porque é sempre assim, A. Aí eu tenho B e C. Então eu estou sempre preso aqui. Só que agora eu posso muito bem deformar essa curva para ela ficar aqui, ó. Esse cara aqui vai ser o meu novo ponto B, aí esse cara aqui vai ser o novo ponto B, né? B'. Então esse cara deformou para cá, então deformou para cá, né? Deixa eu ver. Eu não vou conseguir fazer o negócio direitinho, tá? Mas só para vocês imaginarem. Então eu vou fazendo isso aqui até o ponto A chegar no ponto B aqui. Mas é o mesmo ponto, então na verdade quando eu fizer isso aqui eu vou estar chegando numa situação assim, ó. Aí eu consigo continuar deformando. Isso aqui, é como se você estivesse pensando que você colocou tipo uma linha em cima de uma bola de tênis, uma bola de futebol, sei lá, qualquer coisa. Essa linha agora, você pode ver que você pode ir deformando ela até formar um laço ali e virar um ponto aqui, da mesma forma que a gente fez com essa aqui. Então, na verdade, não existem mais de 2 classes. Só existe a classe nenhuma volta ou voltas pares, e uma classe uma volta ou número de voltas ímpares. Porque todo número de volta ímpar pode ser reduzido a uma volta só. E todos os números de voltas pares pode ser reduzido a 0 voltas. Tá certo? Não. Aquela, como é que se diz? O exemplo que eu dei da bola de basquete, eu usei isso, mas não precisa ser, não. Na verdade, aquele exemplo foi ruim. Não pense naquilo, não, porque vai atrapalhar vocês. Agora que eu pensei melhor, é ruim. O que está acontecendo é isso. Você tem como se fosse uma linha dentro da esfera mesmo. Só que a linha, ela está fazendo o quê? Ela está vindo, né? Ela faz isso aqui. Eu comecei com ela assim, né? Aí esse ponto é esse, veio para cá e veio para cá, tá certo? Aí o que eu estou fazendo? Eu estou deformando essa linha para ela fazer o seguinte. Essa linha aqui, eu estou aproximando cada vez mais, ó. Então esse é esse e esse é esse. Tá certo? Só que eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar esse cara e fazer o seguinte. Esse cara aqui, eu vou fazer ele menorzinho aqui, menorzinho aqui. Ou nem precisa, né? Eu posso, se eu quiser, eu posso fazer ele assim, ó. Porque às vezes fica mais fácil de ver o que está acontecendo. Então, esse ponto A é esse ponto A, ponto B é o ponto B. Certo? Então, eu posso puxando ela para dentro aqui, tá vendo? Né? Até o momento que isso aqui é um ponto só, né? Ou seja, eu posso fazer esse cara aqui, de forma que agora ela vai ser só assim, ó, um ponto aqui. Aí eu puxo ela aqui para dentro
né? Aí ela vem para cá e aí eu reduzo ela a um ponto. A origem, tanto faz. Certo? Agora, do ponto de vista do grupo, de um grupo de transformações, eu tenho transformações desse tipo e transformações desse tipo aqui. Como que eu represento isso com um grupo de multiplicação, um grupo, né? Ou seja, um conjunto de elementos que tem uma certa tabela de multiplicação e que representa isso aqui. Eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar o elemento 1 menos 1, esse é o meu conjunto, esse cara aqui representa 0 voltas ou o meu par de voltas, e esse cara aqui representa um número ímpar de voltas, né? ou uma volta, certo? Então, se eu pego o elemento, eu tenho dois elementos no meu grupo, né? Então, esse aqui eu tenho um certo G, e eu falo que G vezes G é simplesmente o produto desses dois números aqui, né? G pertence a esses caras aqui, então G vezes G vai ser, por exemplo, 1 ao quadrado, ou pode ser menos 1 ao quadrado. Posso chamar... Deixa eu fazer o seguinte, para ficar melhor a notação. Eu vou falar aqui G1 é igual a 1 e G menos 1 é igual a menos 1. Tá certo? Isso é só uma escolha de representação do grupo. Okay? Eu sei que um número par de um número, isso aqui é 0 ou 2 ou 4 rotações. Se eu botar aqui o quadrado, ou seja, se eu fiz 0, eu faço 2 vezes 0, ou se eu fiz 2, eu vou fazer 4 rotações, esse cara aqui vai ser 1, porque esse cara aqui vai ser equivalente a G1, certo? Mas se eu fizer duas ímpares, isso aqui vai ser uma par. Certo? Mas se eu fizer 3 ímpares, vai ser isso aqui. Tá certo? Então eu posso estender o meu grupo, se eu quiser, e guardar no grupo a ideia de se eu estou querendo representar essas transformações que tem essa característica ou essa característica aqui. Tá certo? Mas veja, pessoal, olha a tabela. Deixa eu escrever a tabela de novo aqui. Agora, do ponto de vista abstrato. A minha tabela é assim, pessoal. Eu tenho aqui G1 e G menos 1, G1 e G menos 1. Certo? Eu sei que G1 com G1 é G1, G1 com menos G1 é menos G1, G menos 1, aqui é G menos 1 e aqui é G1. Certo? Isso aqui é tudo que eu preciso saber sobre esse grupo que representa ali os laços que eu dou no meu grupo SO3. Tá certo? Agora, eu tenho uma representação 1, eu tenho que a representação a representação 1 de G1 vai ser 1 e a representação 1 de G menos 1 é igual a menos 1. Tá certo? E o produto dessa representação é o produto normal de números inteiros que vocês estão acostumados. Essa representação satisfaz essa tabela? Né? Se eu pego agora e faço a tabela com R1G1 e R1G menos 1 e coloco aqui, eu vou ver que eu vou satisfazer essa tabela aqui. Agora, se eu usar uma outra representação aqui, que é a representação 2, na qual G1 é igual a 1 e R2
G menos 1 é igual a 1. Satisfaz essa tabela aqui? 1 vezes 1 é 1, que é G1. Certo? 1 vezes 1 também é 1, que é G menos 1 também. Né? A representação aqui, ela está ignorando distinção entre certos objetos. Mas ela continua satisfazendo a mesma tabela de multiplicação aqui. Certo? Então, pessoal, a gente vê que existem duas escolhas que você pode fazer na hora de você representar essas características aqui. Você pode representar ignorando os laços ou não ignorando os laços. Certo? A diferença entre as classes diferentes de laços. Certo? Agora, você pode se perguntar, bom, você estava falando do grupo de rotação, da função de onda, como que ela se transforma, e agora você está falando de curvas dentro do grupo de rotação e de laços nessas curvas. O que isso tem a ver com a minha função de onda? E por que o fato de ter representações diferentes muda a minha função de onda ou não? Então vamos explorar um pouco isso. Vamos pensar o seguinte, eu tenho uma função de onda vetorial. Ok? Nenhuma surpresa aqui. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter o meu espaço e eu vou ter esse campo vetorial. Vamos pensar agora de uma forma mais simples, botando setinha, tá? Mas na verdade é mais complicado que isso, porque a gente já viu que a gente pode ter a cada ponto do espaço coisas diferentes, tá certo? De uma seta. Pode ser um espinor, pode ser uma setinha, se for no caso do tridimensional, pode ser um caso 5-dimensional, 4-dimensional, bem, pode ser bastante complicado. Mas isso é um campo. Vamos pensar no caso vetorial aqui, bonitinho. Ok? Ou seja, esse cara aqui é o meu psi de x1, né? Onde naturalmente esse cara aqui é o vetor x1, esse cara aqui é o x2 e naturalmente esse cara aqui é o psi de x2, certo? Então você vai andando no espaço e esse vetorzinho vai se modificando, ou vai ficando igual, tanto faz. Ok? Agora pensa o seguinte. Pensa, vamos pegar aqui novamente um corte bidimensional. E aí eu tenho aqui os meus vetores. Vamos dizer que eles apontem sempre nessa direção aqui, seja um negócio razoavelmente simples. Certo? Agora pensa que eu peguei o meu psi e parametrizei com uma curva S de lambda. Essa curva S de lambda, ela faz isso aqui, ó. Ela é o meu S. Deixa eu ver como é que foi aqui, ó. Vou botar aqui. Esse cara aqui é S de lambda. É um vetor que eu vou variando lambda e ele vai apontando para pontos diferentes em cima dessa curva aqui. Tá certo? O que é isso aqui agora, pessoal? Isso aqui você pode pensar como sendo um psi de S, de lambda, desculpa. Certo? Nesse caso aqui, é um monte de vetor constante, digamos. Esse cara aqui, independente de lambda, ele aponta na direção 1, 1. Certo? Mas a gente pode fazer mais que isso. A gente pode falar o seguinte, olha, eu vou tirar esse lambda daqui e vou fazer o seguinte, vou falar que o meu psi é igual a um certo fator de dilatação, uma rotação aplicado num vetor fixo aqui qualquer. Pode botar um E3, um E1 aqui qualquer. Então eu posso dizer, eu posso tentar representar esse meu psi de lambda assim. Uma dilatação, uma rotação e um vetor fixo aqui. Certo?
Nesse caso aqui, a dilatação não tem nada, na verdade o módulo aqui é sempre raiz de 2. Então esse cara aqui é sempre raiz de 2, fixo. Né? Esse vetor aqui tem módulo raiz de 2. Se a gente for fazer uma métrica euclidiana aqui, isso é irrelevante para a gente, mas pensa numa coisa simples. E esse cara aqui é uma rotação que também não depende de lambda, porque o vetor sempre aponta na mesma direção. Isso aqui é uma rotação de π sobre 4, né? Desse vetor aqui. Né? Eu estou rodando π sobre 4 justamente para ficar aqui entre os dois. Né? Eu estou rodando esse cara aqui para ele apontar para cá. Ok? Então esse cara também é constante. Mas esse cara é o que constante? É uma curva constante. Ele representa esse cara parado aqui, ó, no ponto x com módulo π sobre 4. Tá certo? Está na direção x e tem módulo π sobre 4. É um cara constante aqui. Agora, vamos fazer uma coisa um pouco mais complicada, então. Vamos pegar agora esse mesmo plano aqui, ó, e vamos pensar num cara que está assim, ó. Certo? Aí eu tenho agora aqui eu tenho esse cara aqui é o meu psi. Tá certo? Que em cima desse círculo aqui, ó, que eu também parametrizo aqui com o meu vetor S de lambda, ele vai fazendo essas rotações aqui, ó. Tá certo? Então aqui eu vou ter a mesma coisa, eu vou ter o meu psi de lambda. Eu estou fazendo esse cara com módulo igual aqui, só para simplificar minha vida, então não tenho D, eu tenho o meu R de lambda e tenho o meu E1 aqui. Tá certo? Isso aqui é um negócio mais complicado, mas você vê que eu estou fazendo uma rotação aqui, ó, sempre em torno do plano XY. Mas que eu estou fazendo uma rotação que começa aqui, ó, e volta para a mesma. Tá certo? Em algum momento eu vou fazer uma rotação. Ó, se esse cara aqui aponta na direção E1, tem um momento esse cara vai estar nessa direção perfeitamente. Em algum momento vai estar nessa direção aqui. Aqui vai ser 0, aqui vai ser π. Tá certo? E eu volto para cá. Então eu estou fazendo agora uma coisa mais complicada dentro do meu grupo. Tá certo? Vocês estão conseguindo imaginar o que eu estou falando? Então, vamos fazer o seguinte, pode perguntar para mim. O S está funcionando esse campo material. O S é a curva sobre a qual eu estou calculando o meu campo. Meu campo, função de onda. Minha função de onda, que agora é um campo, né? Eu estou calculando sobre uma curva S. Como é que é? Não, aqui eu fiz uma, aqui eu estou pegando da minha função de onda, eu estou extraindo uma curva dentro do meu grupo de rotações. Eu estou vendo como que você pode encontrar dentro da função de onda vetorial essas curvas do grupo de rotação.
Para isso você tem que imaginar, e vocês vão ver eventualmente, talvez na pós-graduação, tem alguns experimentos que medem essas curvas. Né? Por exemplo, o efeito Aharonov-Bohm, você vê que tem uma certa modificação na trajetória do elétron que vem justamente do fato de que ele passou pela esquerda ou pela direita, né? Ou seja, a integral de linha do potencial vetor vai ser importante ali. E essa integral de linha é uma integral justamente do campo sobre uma linha. Então, por isso que a gente está estudando como que a gente pode ver um campo, uma função de onda vetorial sobre uma linha, entendeu? E esses objetos matemáticos que vão poder ser diferentes dependendo do tipo de representação que eu escolher para a minha teoria. Eu tenho que escolher uma linha no espaço onde o campo habita e ter algum observável que depende do campo calculado sobre aquela linha. Por enquanto eu não falei nada de observável, só estou mostrando para vocês como que, se você observar um psi aqui vetorial como função de x, ele é um campo. Puro e simples. Eu pego um valor do meu espaço e para cada valor do espaço ele me dá um vetor que aponta numa certa direção. Aí eu dei um exemplo muito particular de um campo constante que aponta sempre na direção 1, 1. Se você quiser pensar nesse campo e botar uma curva qualquer aqui, uma curva S, você vai ver que eu posso representar esse campo sobre a curva como uma rotação trivial constante, né, aplicado num vetor fixo. Mas aí eu estou dando um exemplo mais complicado. Estou falando o seguinte, olha, meu campo psi ele é complicado, agora meu campo ele roda, ou seja, eu vou calculando meu vetor de onda agora, digamos assim, e ele, toda vez que eu mudo o meu ponto x, ele muda o ângulo. Se eu querer, ele muda dessa forma especial aqui. Então, se eu pego agora e tento representar essa minha função de onda sobre o círculo, no caso aqui é um círculo, mas sobre a curva S, ela vai me dar um grupo de rotação mais complicado aqui agora. Né? Se eu, por exemplo, deixa eu fazer o caso mais simples, porque aí a gente pensa aqui num círculo de raio 1. Né? Então, esse cara aqui tem raio 1. Então, como é que fica aqui minha rotação? De lambda, ela vai ser cosseno de lambda menos seno de lambda, seno de lambda, cosseno de lambda, aplicado aqui no 1, 0. Certo? Ou seja, esse cara aqui vai ser... deixa eu ver se deu certo, ou se eu estou fazendo besteira. Não, porque tem que ser... Né? Deixa eu fazer aqui melhor. Se eu disser que S é cosseno lambda, seno lambda, vocês concordam comigo que isso aqui me dá os pontos sobre esse círculo, certo? Agora, eu posso dizer que o meu psi de lambda, ele vai ser assim, ó. Aqui ele aponta para cima, então ele vai ser assim, isso, ele vai ser menos seno de lambda e cosseno de lambda. Vocês concordam? Quando eu calcular em lambda igual a 0, eu estou nesse ponto. Mas nesse ponto ele vai ser 0y, ou seja, ele vai ser assim, né? Ele vai ser 0y. Se eu pegar no ponto π sobre 4, eu estou aqui. π sobre 4, esse cara vai ser raiz de 2 sobre, menos raiz de 2 sobre 2. De fato, ele está aqui apontando para a esquerda, né? Então ele vai apontar menos raiz de 2 sobre 2, aqui, né, essa componente aqui, e o outro vai ser raiz de 2 sobre 2. Ou seja, ele aponta para a esquerda e para cima. Né? Então, de fato, isso aqui está certo. Okay? Mas isso aqui é o que, pessoal? Esse cara é cosseno lambda menos seno lambda e seno
lambda cosseno lambda, que é um elemento do grupo de rotação, aplicado em 0, 1. Aqui eu tenho que fazer a base aqui, eu posso botar o E2 aqui, como meu vetor fixo aqui, certo? E agora eu dei uma volta, certo? Dei uma volta. O que aconteceu quando eu dei a volta? Quando o meu lambda aqui for de 0 a 2π. O que acontece com o meu campo? Ele volta ao mesmo valor. Tá certo? Então, aqui eu estou representando, eu estou escolhendo nessa representação isso aqui, ó. Eu estou dizendo que uma volta é igual a nenhuma volta. Aquele cara lá. Tá certo? Bom. E como é que a gente pode fazer aquela primeira lá? Porque isso não pode mais acontecer, né? Eu não posso dar uma volta e voltar no mesmo campo, no mesmo valor. Eu tenho que, se eu for dar uma volta de 2π, eu preciso mudar o sinal. Como é que é? Se eu dividir o parâmetro, porra. Mas veja, tem que lembrar que quando eu botar 2π aqui, eu estou no mesmo ponto. O meu psi é o mesmo. Né? Quando o meu lambda for igual a 2π, eu tenho que S de 0 é o mesmo ponto no espaço que S de 2π. Então, o meu lambda de 0 tem que ser sempre igual ao lambda de 2π. Mas agora a gente quer que a gente... tá. A gente quer que dê uma volta, mas não... O que eu tenho que fazer para eu conseguir representar o meu spinor? Ou, no caso, não necessariamente spinor, mas o que eu preciso fazer para representar uma coisa que tenha aquela representação aqui, ó? Reflexão, não. Aqui a gente está só no SO, a reflexão não entra nessa brincadeira ainda não. Isso não pode acontecer. Primeiro, tem uma série de limitações aqui. Primeiro, a limitação maior é que eu estou colocando setinha no meu espaço, que está errado. A setinha tem que estar no espaço das componentes desse cara aqui. Quando eu estiver na representação de spin 1, o espaço base é equivalente, isomórfico ao espaço interno. Né? Ou seja, eu estou dizendo que quando eu estou na representação de spin 1, aqui, esse cara aqui tem uma natureza tridimensional e atua o grupo de rotação nele de uma certa forma, só que as componentes também vão ser assim. As rotações das componentes são equivalentes às rotações das componentes dos argumentos. Tá certo? Mas se eu tiver esse aqui é o spin 1, digamos assim. Se eu tiver numa representação de spin meio, isso vai ser diferente. Numa representação de spin meio, aqui eu vou ter x, que gira da forma que x gira, que a gente está acostumado ali, só que agora aqui eu vou ter o meu psi mais meio de x, e aqui eu vou ter psi menos meio de x. Certo?
Mas independente de como esse cara aqui gira, a gente calculou isso, né? A gente viu que dava cosseno de θ sobre 2 e seno de θ sobre 2. Quando a gente fazia rotações com esse cara aqui, a gente calculou exponencial de menos i θ sobre 2 sigma x. A gente calculou esse cara aqui. Então, de fato, eu tenho uma rotação diferente. Mas veja, independente disso, isso aqui sempre é verdade. Eu estou sempre no mesmo ponto. Certo? Porém, a rotação é diferente. Eu não posso mais ter uma coisa que só gira 2π quando volta para cá. Como eu estou voltando no mesmo ponto e o mesmo ponto tem que ter o mesmo valor, porque senão a gente estaria trabalhando com funções multivaluadas esquisitas, né? Que eu não saberia o que isso poderia representar fisicamente. Para eu representar aqueles caras ali, quando eu dou uma volta no meu campo agora de spin meio, ele tem que andar 4π. Ou nenhum, né? Ele pode estar constante também, assim. Mas ele pode girar, mas ele não pode girar só 2π. Ele tem que girar 4π. Tá certo? E o que acontece quando eu giro 4π aqui? A gente viu, né? Esse cara aqui fica assim, ó. Cosseno de θ sobre 2, e aqui, vezes identidade 2 por 2, menos i sigma x, seno de θ sobre 2. Se eu giro 4π, de fato é identidade. Né? Mas se eu girasse só de 2π, como é que fica? Esse cara aqui vai ser menos a identidade. Né? Se θ for igual a 2π, menos a identidade. E se θ for igual a 4π, isso aqui me dá a própria identidade. Então, eu não posso ter campos que dão só um giro de 2π quando eu girar 2π. Se eu ando 2π, o meu campo tem que ir pelo menos 4π. Ou 0π. Né? Ele pode ir e voltar, né? Ele pode só fazer isso aqui e voltar. Mas se ele for dar uma volta completa, a volta completa dele tem que ser de 4π. Tá certo? Aí você fala, bom, mas então eu poderia medir diferença entre uma coisa e outra. Eu poderia então usar um campo espinorial e medir a diferença entre 4π e 2π. Certo? Errado. Porque o que acontece é que esse cara está associado com o observável, ao spin. Como é que eu calculo aqui a projeção, né, que me dá a densidade de probabilidade de encontrar um certo spin? Né, o valor esperado do spin? Vai ser assim, ó. Psi, aí eu boto aqui Dagger, aí eu boto aqui, por exemplo, SX, e boto o Psi aqui. Certo? Esse cara aqui vai me dar o valor esperado do sigma x, que é a medida de spin na direção x. Mas vocês repararam uma coisa especial aqui? 1, 2. Esse sigma aqui, a gente já estudou, lembra que a gente estudou isso aqui, a gente viu que o J, ele gera rotação no J também, né? O fato disso aqui ser assim, IH cortado JZ, em particular também vai valer para o S, significa que o observável S tem caráter vetorial tradicional, digamos assim. Ou seja, o spin ele aponta numa direção tridimensional que vocês estão acostumados, ele é um vetor de 3 componentes que vocês estão acostumados. O spinor não, mas o observável spin sim. Só que o observável spin ele vem sempre de um sanduíche de 2 funções de onda. O que acontece quando essa minha função de onda spinorial, quando eu faço uma rotação de 2π? Ela muda de sinal. Bom, mas se isso aqui muda de sinal e esse cara muda de sinal, esse aqui não muda de sinal. Vai para a mesma coisa. Né? Menos
né? Sigma x menos, que é a mesma coisa. Não muda nada. Certo? Mas veja, não muda nada, mas o campo tem restrições de como ele pode se comportar no espaço diferentes. E essas restrições diferentes vão dar dinâmicas diferentes para o campo. O observável, com sorte, o observável continua respeitando tudo que a gente esperava do observável, que é uma direção do espaço. Mas a natureza da função de onda é intrinsecamente diferente. E isso vem simplesmente porque o nosso grupo de rotação tem essa natureza com essa topologia que a gente viu. Vocês podem procurar o truque do cinto, Belt Trick, no YouTube, e vocês vão ver, você pode fazer uma demonstração simples com uma fita ou um cinto da rotação de 4π. Né? Do fato da rotação de 4π sempre ser deformável a uma rotação zero. Tá certo? É o fato do que os pares são sempre iguais e os ímpares também. Você poderia fazer uma modificação do truque do cinto e mostrar que uma volta tripla você pode deformar numa volta única. Ou uma volta quíntupla numa volta única. E assim por diante. Que é só uma variação simples da coisa em si. Do que tinha mostrado antes. Tá certo? Então, assim, essa é a melhor resposta que eu posso dar para a pergunta: o que é spin? Qual é a natureza do spin? Ou seja, a natureza do spin vem do fato de que habitamos um espaço tridimensional e no espaço tridimensional o grupo de rotação tem uma característica especial na sua... como é que se diz? Na sua topologia, né? Pensa, se a gente tivesse um espaço bidimensional, se nós fôssemos formiguinhas na casca de uma esfera, como é que é o grupo de... como é que eu posso representar o grupo de rotação? Ele é unidimensional. Eu só posso girar no plano. E se eu girar π, é igual a girar menos π. Tá certo? Então, se eu dou uma volta aqui, ó, eu venho para cá. Então eu tenho uma curva aqui, pode ser uma curva que sai daqui, vem para cá e volta para cá. E essa curva pode ser deformada na identidade. Mas eu posso ter uma curva, ou seja, eu posso ter uma curva que fez assim, né? Vamos dizer que aqui seja o tempo da curva, só para facilitar. Então minha curva ela fez assim, né? Ela veio para cá e deixa eu fazer melhor. Então ela saiu do mesmo ponto e voltou para o mesmo ponto. Tá certo? Só que eu posso ter uma curva que fez assim, ó, ela saiu daqui, vem para cá e voltou para o mesmo ponto. Só que agora eu posso ter duas voltas, e as duas voltas não se deformam numa volta só. E 3 voltas, e 4 voltas. Todos o número de voltas diferentes são distintos. Ou seja, você pode enrolar um círculo com quantas voltas você quiser, e 5 voltas é diferente de 4 voltas, que é diferente de 6 voltas. Então a topologia do círculo é totalmente diferente da topologia, porque aqui o círculo é o grupo de rotação em 2 dimensões, enquanto essa esfera maluca aqui é o grupo de rotações em 3 dimensões. Então você vê que o fato da gente habitar um espaço tridimensional muda totalmente aqui a natureza, muda a topologia do espaço e provavelmente muda a natureza de uma possível física bidimensional, de seres bidimensionais. Ou talvez impossibilite a existência de vida bidimensional, de realidade física bidimensional. A gente não sabe. Bom, talvez alguém saiba, eu não sei quais seriam as consequências de você tentar fazer uma física totalmente bidimensional. A gente vê outras coisas também, o propagador é esquisito, né? O eletromagnetismo ficaria estranho, várias coisas diferentes aconteceriam além da topologia ser assim, entendeu? Então, tentando fazer um sumário novamente, o spin ele vem do fato de que a natureza parece que aproveita tudo que tem na sua estrutura lógica, né? Então a gente encontra a estrutura lógica do que é grupo de rotação, a gente encontra que esse grupo de rotação tem 2 tipos de
de representação possível para a sua topologia, e a natureza se aproveita disso e cria dois tipos de partícula. Uma que vai ser partículas representadas por campos desse tipo, vetorial, e partículas que vão ser representadas por campos desse tipo aqui. Agora, por que a gente encontra essas partículas aqui sempre de massa zero e essa aqui de massa diferente de zero? A gente não sabe, né? Isso aí é física de partículas. As pessoas tentam dar resposta para isso, mas a gente não tem uma resposta fundamental. A gente consegue construir uma teoria consistente com as observações, né? Que é o modelo padrão de física de partículas. Agora, por que o Higgs deu massa para esse cara aqui, não deu massa para esse aqui? Por que né, o grupo eletrofraco tem um bóson ali sem massa e um com massa? Né? São respostas que a gente não tem ainda, porque a gente tem uma teoria mais fenomenológica no momento. A física de partículas é bastante fenomenológica, né? O que não é um demérito nenhum, é simplesmente parte da nossa estrutura de como a gente faz ciência, começa com classificação, fenomenologia e, eventualmente, teorias e deduções de primeiros princípios, né? E a gente está sempre no meio do caminho, dependendo da área do setor da física. Certo? Bom, essa aqui era a primeira frase aqui das minhas notas de spin, que é qual a natureza de spin. E agora a gente pode passar para as próximas coisas mais práticas, né? Pessoal, alguma coisa que vocês queiram perguntar aqui? Pensa o seguinte, quando eu fizer essa brincadeira aqui, digamos que eu estou fazendo a mesma coisa para o spinor, né? Em vez de eu ter, essa matriz aqui transformando, eu vou ter aquela lá. Então vamos ver como é que ela fica. Então, como é que vai ficar? A gente vai ver depois de dinâmica de spin, vai ficar mais fácil, mas vamos pegar essa matriz aqui, ó. Então ela tem cosseno na diagonal e lembra que o sigma x ele é assim, 0, 1, 1, 0. Vocês lembram disso, né? Então essa matriz ela está multiplicada por seno e tem um menos i aqui. O menos i está certo? Está certo, sim. Então ela fica assim, ó. Cosseno de lambda sobre 2. Peraí, aqui tem que tomar cuidado. Então, aqui tem que ser cosseno de lambda. Já vou explicar o que está acontecendo. Menos i seno de lambda, menos i seno de lambda e cosseno de lambda. Tá certo? Aí eu posso botar um spinor qualquer aqui. Vamos dizer que seja um que aponta na direção para baixo. Certo? E aí você vai ter agora a sua função de onda ao longo dessa curva aqui, certo? Só que veja o seguinte, esse cara aqui, né, como é que ele vai ficar? É porque a gente precisaria de mais elementos para entender o que está acontecendo. Mas basicamente o que vai acontecer é que essa rotação aqui, quando eu fizer ela de 2π, ela vai girar esse cara, não dele para ele mesmo, mas ele vai girar para o antipodal. É fácil ver isso, né? Quando eu fizer aqui 2π... Não, peraí. Não, calma. Vamos lá. Quando eu girar esse cara de π, né? Significa que eu saí... Deixa eu formular melhor. Eu não poderia colocar isso aqui. Porque o que faz a confusão aqui é que o lambda é o ângulo da posição do espaço. Certo? Esse lambda é o ângulo na posição do espaço. Então, como eu estou construindo com esse significado associado ao lambda, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai fazer aqui. Certo? Se eu tentasse construir minha função de onda assim, o que aconteceria? Na hora que eu girasse 2π, ela ia mudar de sinal e eu ia estar dizendo que o meu psi aqui é igual ao meu menos psi aqui. Estaria errado, certo? Então, na verdade, eu tenho que fazer uma rotação com lambda aqui. Certo? Ou seja, quando eu vou fazendo esse giro aqui,
esse cara vai sair daqui e ele vai vir para cá. Tá certo? Só que nessa representação, quando eu faço uma rotação de π, o que acontece aqui? Ele muda de sinal. Porque esse cara fica menos 1, menos 1. E esse cara fica 0, menos 1. Tá certo? Mas isso aqui é uma rotação no spinor, porque ele está diferente. Mas quando eu calcular o valor esperado do spin, como tem os dois ali, o valor esperado do spin continua apontando na mesma direção, por mais que o spinor esteja diferente. Ou seja, o valor esperado do spin deu uma volta de 2π. Esse cara aqui, se eu pegar o valor esperado do spin, ele veio para cá, girou e voltou para a mesma coisa. Ou seja, ele teve que fazer isso aqui, ó, ele virou e veio para cá. O valor esperado do spin, ele teve que fazer já 360 na hora que ele chegou aqui. Quando ele vem para cá, ele tem que fazer mais 360. Então, se você quiser tentar ver aquilo que é observável, que é a direção do valor esperado do spin, o valor esperado do spin, ele tem que dar 2 voltas na hora que eu volto para cá. O fato do meu spinor ter que ser um campus de valor único, força que eu nunca consiga pegar o meu valor esperado de spin e dar uma volta de 360 na hora que eu der uma volta de 360 no espaço. Não é possível fazer isso. Tá certo? Por exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte, se eu for calcular esse cara aqui, ó, o valor esperado do S seta, o valor esperado é ruim, mas se eu quiser calcular esse cara aqui, ó, psi S psi. A notação, depois a gente vai ver direitinho, tá certo? Esse cara aqui tem um produto interno entre esse cara e esse cara aqui. A única seta que sobra é essa seta aqui, tá certo? Esse cara aqui é um campo vetorial nesse sentido aqui, de vetores tridimensionais normais. Que ele é justamente o spin médio ali que eu estou encontrando naquele ponto do espaço. Eu nunca vou encontrar esse spin médio fazendo isso aqui. Eu sempre vou encontrar ele dando 2 voltas antes de chegar aqui. Porque para ele dar uma volta só, eu teria que fazer o meu spinor mudar de sinal na hora que ele voltasse para o mesmo ponto. E eu não consigo fazer isso. Então, pensa o seguinte, você poderia imaginar o seguinte, então, antes de pensar nisso, você poderia pensar, o meu vetor, meu campo tridimensional sempre pode ser escrito como um sanduíche de representações de spin semi-inteiro. Tá certo? E tanto faria eu escrever o meu campo vetorial fundamentalmente como campo vetorial ou como um sanduíche dessas coisas. Tá certo? Mas não é verdade. Né? Justamente porque o fato de que esses pontos aqui e o meu campo é univalorado me impede de representar certos tipos de campos. Certas soluções específicas estariam ausentes da minha teoria. Certo? Não sei se isso ficou muito claro. Tá certo? Ficou mais claro ou mais confuso? A melhor maneira de escrever aqui teria sido o seguinte, ó. Aqui é 2 vezes lambda sobre 2. 2 vezes lambda sobre 2. Claramente é lambda, tá? Mas só para explicitar o fato de que o ângulo espacial ele tem que ser multiplicado por 2 para que a função seja univalorada aqui. Com um sinal diferente. Isso. Se você não botar esse 2 aqui, ó, não funciona. Certo? Beleza. Bom, é claro que tudo isso aqui teve uma dose de empirismo grande, porque ninguém teria...
Você não tem nenhuma razão a priori para falar meu campo, agora minha função de onda é vetorial. Né? Aconteceu é que você mede coisas no laboratório e você às vezes mede mais momento angular do que tinha. Você fala, bom, mas como eu estou medindo mais momento angular? Você tenta pegar a conservação de momento angular em certos espalhamentos de partículas e fala, mas o que está acontecendo? Essas partículas não estão conservando o momento angular? Parece ter um momento angular a mais aí nessa brincadeira. Aí você experimentalmente detecta que tem que ter momento angular a mais. Só que veja, você tem opções muito limitadas de representar momento angular quando sua função de onda é escalar, tá certo? Então você pensa, bom, então o que eu posso fazer é colocar mais momento angular de uma outra forma. Qual outra forma de botar mais momento angular na sua partícula? É você dizer agora que a minha partícula é descrita por uma função de onda vetorial. Ou seja, tem um observável novo, é o observável S. Esse cara é um novo observável da sua teoria. Aí você volta e faz tudo aquilo que a gente aprendeu na mecânica quântica. Tem um observável novo, eu vou encontrar uma álgebra completa de operadores que comutam. Vai ser x chapéu, y chapéu, z chapéu, s quadrado e sz. Bom, mas s quadrado nunca muda por causa daquela discussão toda que a gente fez. Então, essencialmente, eu vou representar agora minha função de onda com x, y, z e s, e m. Aí você, por razões históricas, acaba escolhendo isso aqui. Em vez de você projetar em bases desse tipo, você projeta em bases desse tipo aqui. Tá certo? É claro que a gente vai brincar bastante com isso aqui, a gente vai usar a notação de Dirac, a gente vai usar essa notação aqui, quando for conveniente mais uma ou mais a outra. Mas basicamente, existe mais um observável na natureza, que é o caráter espinorial das partículas fundamentais. E que, se você fizesse essa mesma brincadeira com o grupo de Lorentz, você ia ver que existe mais um, que é a massa. Mas a massa, ela tem aquela mesma característica do spin. Ela não muda. Eu posso fazer aqui uma transformação de Lorentz que eu quiser na minha partícula. Meu quadrimomento todo muda, ele se mistura. A energia mistura com o momento, tudo vai ficar diferente. Agora, a minha massa nunca muda. A minha massa é um invariante Lorentz. Então, a minha massa também seria mais um... Né, se eu quisesse ser bastante completo aqui, eu teria aqui S, que seria 1/2, né, ou qualquer outro spin, M, e aí eu teria massa μ aqui. E aí, esses são os observáveis todos independentes que você tem na sua teoria, que você poderia usar para construir uma mecânica quântica aqui. O problema é que o grupo de Lorentz essencialmente é o grupo da relatividade restrita, e você descobre que a mecânica quântica em si falha na relatividade restrita, por razões que talvez a gente vai conseguir ver até o final do curso, né? E que você precisa de uma teoria de campos. Mas quando você vai para a teoria de campos, aí sim, isso é verdade. Mas como esse cara não muda, ou seja, você pega um campo de um férmio qualquer, sei lá, de um elétron, esse cara não muda, esse cara não muda. Então você acaba omitindo essa informação, você bota só esses dois caras aqui que são os que mudam. Então o seu campo espinorial, você fala que é um campo XYZ e tem uma componente M aqui. Certo? Na verdade você vai descobrir que existem outros espaços internos além do espaço de spin, que estão associados às cargas. Mas aí isso aí já é outra história. Ver como teoria de calibre. Certo? Isso aqui tudo foi. Isso aqui tudo foi. Então a gente vai focar em entender o nosso problema de spin meio. Então, vamos focar. Spin meio. Ok? Então a gente já sabe quais são os nossos observáveis, já na representação de função de onda, né? Outra coisa importante, pessoal, de ressaltar aqui é que essa escolha de representação, ela é uma escolha de representação associada à nossa escolha particular de S2 e SZ, tá certo? Ou seja, SZ é o operador que é diagonalizado por essa representação. É por isso que ele é diagonal aqui na representação da função de ondas, tá certo? Ou seja,
a gente vê claramente que SZ atuando no 1, 0 vai ser o quê? H cortado sobre 2, 1, 0. Enquanto SZ atuando no 0, 1 vai ser igual a menos H cortado sobre 2, 0, 1. Tá certo? Então, na representação da função de onda, esse cara aqui vai ser o meio, né? Que dá claramente meio aqui. E esse aqui é o meio menos meio, que vai dar novamente meio menos meio. Ok? Então, quando a gente escreve essa representação aqui, de psi, claramente aqui é o psi meio de x e aqui é o psi menos meio. E agora eu já vou omitir o spin total, tá? O spin total vai ser sempre meio, então eu não vou escrever quem é esse cara aqui, eu já vou omitir a partir de então, eu vou escrever só meio menos meio, eu vou omitir esse pedaço aqui. Ok? Ok. A gente já viu. Bom, na hora que a gente construiu o nosso espaço de Hilbert, né? A gente simplesmente usou o espaço que a gente já tinha aqui, que é o espaço aqui das posições, né? Aquele espaço das funções de quadrado integrável aqui. E agora eu vou ter um produto tensorial daquele espaço da representação meio que a gente discutiu na aula passada, na hora que a gente quebrou aquela matriz em blocos, a gente pegou aquele subespaço bidimensional complexo, cuja as matrizes de rotação ali são 2 por 2, né? E só misturam as componentes entre si. Então, nosso espaço de Hilbert agora vai ser um espaço assim, certo? Ou seja, é aquilo que a gente estava discutindo antes. Esse cara aqui, ele é um elemento desse espaço de Hilbert aqui, né? Esse aqui que eu já falei, que eu já vou omitir o spin, o meio ali, né? Esse cara aqui é um elemento desse aqui, tá certo? E, claro, agora um vetor qualquer vai ser representado assim, x, y, z e m, psi, é aquilo que a gente já tinha visto, né? Isso aqui a gente já tinha discutido. Bom, esse cara aqui vai ser o meu psi m, x, y, z. Ok? Aqui, ó. É que eu mudei um pouco a ordem na hora de falar, então as notas ficaram um pouco desatualizadas. Além disso, a gente pode ver como é que ficam as coisas tradicionais, né? Ou seja, eu quero aqui calcular a norma de um vetor de estado aqui, certo? Veja, a gente sabe que a identidade nesse espaço aqui, ó, é aquela integral tripla sobre x, y, z. Mas a identidade nesse espaço aqui é a soma sobre m daqueles caras ali, certo? Então, ou seja, esse cara aqui, ó, agora eu vou ter que botar uma identidade aqui para calcular a normalização. E ela vai ser assim, ó, integral de 3x soma sobre m de x, y, z, m, x, y, z e m. Certo? Agora eu posso fazer a minha brincadeira aqui, vai ficar assim, ó. Soma sobre m, integral de, esse cara aqui vai ficar assim, ó, psi m, x, y, z, e esse cara aqui vai ficar m, x, y, z. Certo? D3x. Aqui a gente vai simplificar, a gente vai colocar um produto ponto aqui entre esses caras,
e vai simplesmente dizer que isso aqui vai ser integral d3x de psi. E já foi. Tá certo? Que, se a gente quiser escrever explicitamente, só para ficar bem claro, isso aqui é integral d3x de psi meio estrela psi meio mais integral em d3x de psi meio psi menos meio. Ou seja, a probabilidade total é encontrar a partícula no espaço com spin meio, mais a probabilidade de encontrar a partícula em qualquer ponto do espaço com spin menos meio. Certo? Se eu pensar só nisso aqui, eu não tenho probabilidade somando a 1. Porque eu posso ter a partícula, pode nem estar, pode não ter nenhuma probabilidade, pode ser zero sempre de encontrar ela com o spin mais meio. Certo? Então, aqui 3 maneiras de você ver, né? A maneira tradicional, que não muda em nada, tá? A única diferença fundamental é que a gente tem um novo observável, que é o nosso S, tá certo? Mas a notação de Dirac permanece idêntica, não muda nada. Aqui eu tenho um novo índice que representa um novo observável. Aqui a gente faz a decomposição tradicional. O fato de que aqui tem um espectro discreto e aqui tem um espectro contínuo vem da somatória da integral. E aqui essa notação mista, em que eu tenho esse cara projetado em X, mas eu condenso a informação de spin dentro de um vetorzinho aqui. A gente usa a mesma notação de seta aqui, por mais que essa seta não tenha nada a ver com o vetor tridimensional que vocês estão acostumados, certo? Pode ser um pouco confuso até vocês se acostumarem. Mas se você simplesmente abrir esse somatório em M, vocês têm essa expressão aqui, certo? Ok. Bom, a gente vai estudar o que agora? A gente quer entender o que o spin tem, como é que ele pode influenciar a dinâmica das nossas teorias, né? Para isso, é muito conveniente a gente começar estudando os caso da dinâmica separável, tá? Nesse caso aqui, eu tenho uma newtoniana. Ela vai ter aqui operadores que só vão depender, só vão atuar no espaço Vx, tá certo? Mais um outro pedaço da newtoniana, que é o pedaço de spin, que só vai atuar nos elementos do Vs, do V meio. Tá certo? O que a gente já viu sobre dinâmica separável? Quando a gente tem essa característica nossa newtoniana, basicamente, deixa eu só ser um pouco mais explícito o que eu quero dizer com aquele H0 e aquele HS ali. Então, se a gente lembrar um pouco da parte do produto tensorial, o nosso H0, ele vai ser assim, ele vai ser um H0 na representação Vx, tensor, identidade na representação meio. Certo? Ou seja, ele não mistura em nada as componentes de spin. Certo? Enquanto esse cara aqui, ele vai ser o oposto. Ele vai ser identidade nesse espaço aqui. Tá certo? E aqui ele vai ter um HS qualquer na representação meio. Então ele pode ser uma matriz 2x2 complicada, tá certo? Mas eles são assim. Só que, veja, é fácil ver que esse cara sempre comuta com esse, né? Por construção, na verdade. Então, se a gente calcula a exponencial de menos I HT sobre H cortado, que é o nosso propagador, a gente sabe que isso aqui pode ser escrito como exponencial de menos I H0T sobre H cortado vezes exponencial de menos I HST sobre H cortado. Ou seja, qualquer que seja a dinâmica espacial da coisa é fatorada da dinâmica de spin. E então, se a minha função de onda
pode inicialmente ser escrita como, deixa eu ver como é que é a letra que eu escolhi aqui, é a mesma coisa, Psi0, tensor, Psi-S, Psi-meio. Então esse cara aqui, lembra, são só as duas componentes, tá? E esses caras aqui são funções mesmo. Se inicialmente eu estou num estado assim, que eu não estou emaranhando, digamos assim, espaço e spin, então quando eu aplicar esse propagador, esse cara propaga essa parte da função de onda, do vetor de estado, e esse cara propaga esse pedaço do vetor de estado. Certo? Então nesse tipo de situação eu consigo estudar a dinâmica de spin separada da dinâmica espacial. Certo? Nesse tipo de situação. E a gente tem, ainda bem, situações de laboratório que a gente pode aproximar bem por esse tipo de coisa aqui e estudar de fato a dinâmica do spin totalmente fatorada da dinâmica espacial. Que complicaria muito se a gente tivesse sempre que lidar com as duas coisas, né? De forma intrincada. Ok, então a gente já fez isso, já fez aquilo, isso já foi feito. A gente costuma usar a seguinte notação, a gente usa a letra Ki para representar um elemento do nosso V meio, tá certo? E a gente representa geralmente o Ki assim, ele vai ser alfa meio mais beta menos meio, que a gente vai representar como sendo alfa beta, né? Só usando todas as notações aqui junto, ok? Nesse sentido, se eu calcular aqui, é fácil ver daqui que vai ser módulo de alfa ao quadrado mais módulo de beta ao quadrado, certo? Então, basicamente, o espinor fatorado ele é uma coisa dada por 4 números aqui, né? Aqui são alfa real ao quadrado, mais alfa imaginário ao quadrado, mais beta real ao quadrado, mais beta imaginário ao quadrado. Tá certo? Então, um espinor normalizado é um ponto numa esfera S3. É uma esfera num espaço quadridimensional. Você pensa aqui, você tem um R4, você tem esferas em R4, e um espinor é um ponto nessa esfera em R4, certo? Então ele não tem só essas duas componentes que a gente está pensando, ele tem na verdade mais, ele tem 4 ou 3 se ele estiver normalizado. Ok. A gente pode calcular o valor esperado, né? A gente agora está tirando vários resultados básicos desses espinores, tá certo? Para a gente entender como é que vai funcionar a dinâmica deles. A gente pode pegar a projeção do mais ou menos meio no S, mais ou menos meio. Isso aqui vai ficar como? A gente sabe que o SX e o SY eles sempre são escritos em termos do S mais e o S menos. Só que o S mais, ele vai mudar o menos meio para meio e o S menos de meio para menos meio, ou vai matar o estado. Então só vai sobrar aqui o SX. Então esse cara aqui vai ficar E3 vezes mais ou menos H cortado sobre 2. Muito rápido ou tranquilo? Eu estou basicamente falando aqui mais ou menos meio SX mais ou menos meio vai ser igual a mais ou menos meio. Aí lembra, esse cara aqui é o S mais S menos sobre 2, né? Mais ou menos meio. Bom, S mais em mais meio dá 0. S menos no menos meio dá 0. Mas S mais no menos meio dá mais meio. Só que se aqui tiver menos meio, aqui está menos meio. Então vai ficar, bom, né? O que eu quero dizer é que isso aqui vai ficar ou mais meio
menos meio, que é quando aqui for mais e aqui for menos, vai ficar assim, ou vai ficar menos meio, mais meio, e todos os outros casos são zero, ou seja, aqui esse cara com menos meio e esse cara com mais meio. Mas isso aqui é zero, isso aqui é zero. Então isso aqui é sempre zero. Tá certo? Então, isso aqui é zero. Então você vê que o valor esperado do spin no estado mais ou menos meio é dado por S. O valor esperado de S no estado mais ou menos meio é dado por esse vetor que sempre aponta na direção E3. Mas é bem razoável, né? O valor esperado do spin para cima é um vetor para cima na direção Z e spin para baixo é um vetor para baixo na direção menos Z, certo? Então aqui não tem surpresa nenhuma. Ok, a gente vai generalizar isso, depois encontrar o valor esperado de um spinor que aponta numa direção arbitrária, tá certo? E fazer todas essas continhas são um pouco mais técnicas, eu acho que a gente está com pouco tempo para começar isso. É bom, 2 minutos. Bom, pessoal, então é isso, a gente vai agora brincar bastante com essa coisa toda, ou seja, você constrói spinor, aí o spinor ele vive nesse espaço estranho, que tem essas características de 4π, mas você sempre consegue conectar o spinor com uma projeção em coisas tridimensionais que vocês estão habituados. E vai sempre ter um jogo entre essas duas maneiras de representar direções no espaço, tá certo? Dentro do spinor ou as direções do espaço tradicionais. A gente vai mostrar como que isso quais são as consequências disso na dinâmica das nossas partículas, tá? E é isso, e aí a gente vai falar dos experimentos, vai falar um pouquinho da álgebra de Clifford, e depois encerra spin, para começar as outras coisas. Tranquilo, pessoal? Bom, então, vamos encerrar por hoje.